Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém, e serviu ao Senhor e desprezou os maus caminhos. E a alma de Enoque foi revestida na instrução do Senhor, em conhecimento, entendimento, e ele sabiamente se retirou dos filhos dos homens, e escondeu-se deles por muitos dias. E foi no fim de muitos anos, quando ele estava servindo ao Senhor e orando diante dele em sua casa, o mensageiro celestial do Senhor lhe chamou desde o céu e disse a ele: Levanta-te, sai da tua casa e do lugar onde te escondes e aparece aos filhos dos homens, a fim de que lhes ensines o caminho do qual eles deveriam andar e a obra que devem realizar para entrar nos caminhos de Deus. E Enoque se levantou segundo a palavra de Deus e saiu de sua casa, do seu lugar e da câmara na qual estava escondido, e foi aos filhos dos homens e ensinou-lhes os caminhos do Senhor. E, naquele tempo, ele reuniu os filhos dos homens e informou-lhes com a instrução do Senhor. E ordenou que fosse anunciado em todos os lugares onde habitavam os filhos dos homens, dizendo: Onde está o varão que deseja conhecer os caminhos do Senhor e as boas obras? Que vinha a Enoque. E depois todos os filhos dos homens se reuniram a ele, pois todos os que desejavam isto foram a Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens, segundo a palavra do Senhor, e eles vieram e se inclinaram para ele e ouviram a sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque, e ele ensinou todos os seus homens a sabedoria de Deus e seus caminhos. E os filhos dos homens serviram ao Senhor todos os dias de Enoque, e eles vinham para ouvir sua sabedoria. E todos os reis dos filhos dos homens, ambos primeiro e último, juntamente com seus príncipes e juízes, vieram a Enoque, quando eles ouviram de sua sabedoria e inclinaram-se a ele. E eles também exigiram de Enoque para reinar sobre eles, ao que ele consentiu. E reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e fizeram Enoque rei sobre eles, e todos ficaram sob o seu poder e comando. E Enoque lhes ensinou a sabedoria, conhecimento e os caminhos do Senhor, e fez a paz entre eles, e a paz estava por toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e fez justiça e retidão com todo o seu povo, e os conduziu nos caminhos do Senhor. E estas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu e Elimeleque. 3 filhos, e suas irmãs foram Melca e Namar. E Matusalém viveu 87 anos e gerou a Lameque. E foi no 56º ano da vida de Lameque que Adão morreu. 930 anos de idade ele tinha em sua morte. E seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como no sepultamento de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. E naquele lugar todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choro por causa de Adão. Isso, pois, tornou-se um costume entre os filhos dos homens até hoje. E Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento, e ele e seus filhos depois dele, como o Senhor tinha falado. E foi no ano da morte de Adão que foi o 143º ano do reinado de Enoque. Naquele tempo, Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens e esconder-se como na primeira vez, a fim de servir ao Senhor. E Enoque fez assim, mas não se escondeu totalmente deles, mas se manteve longe dos filhos dos homens 3 dias, e depois foi até eles um só dia. E durante os 3 dias que estava em sua câmara, orou e louvou ao Senhor Deus, e no dia em que ele apareceu aos filhos dos homens, aos seus súditos, ensinou-lhes os caminhos do Senhor. E tudo que eles perguntaram sobre o Senhor, ele lhes disse. E fez desta maneira durante muitos anos. E depois escondeu-se durante 6 dias, e apareceu ao seu povo um só dia em 7. E depois disto, uma vez por mês. E depois disto, uma vez por ano. Até que todos os reis, príncipes e filhos dos homens procuraram por ele, e desejaram novamente ver o rosto de Enoque, e ouvir sua palavra, mas não podiam,
pois todos os filhos dos homens estavam com muito medo de Enoque, e temiam se aproximar dele por causa da semelhança divina que estava assentada sobre o seu rosto. Por isso ninguém podia olhar para ele, temendo que fosse comido e morto. E todos os reis e príncipes resolveram reunir os filhos dos homens e virem a Enoque, pensando que todos pudessem falar com ele no momento em que ele deveria surgir entre eles, e assim fizeram. E chegou o dia quando Enoque saiu, e eles todos se reuniram e vieram a ele. E Enoque falou-lhes as palavras do Senhor, e ensinou-lhes a sabedoria e conhecimento. E, prostrados diante dele, disseram: que o rei viva, que o rei viva. E algum tempo depois, quando os reis e príncipes e os filhos dos homens estavam falando com Enoque, e Enoque estava lhes ensinando os caminhos de Deus, eis que um anjo do Senhor então chamou a Enoque do céu, e quis levá-lo até o céu para fazê-lo reinar ali sobre os filhos de Deus, como havia reinado sobre os filhos dos homens na terra. Quando naquele tempo Enoque ouviu isto, saiu e reuniu todos os habitantes da terra, e ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções divinas, e disse-lhes: eu tenho sido obrigado a subir ao céu. Eu, pois não sei o dia de minha partida, e agora, pois ensinar-vos-eis sabedoria e conhecimento, e dar-vos-eis instruções antes de vos deixar, como ali sobre a terra na qual podeis viver, e assim e ensinou-lhes sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instruções que os repreendeu, e pôs diante deles estatutos e juízos para praticarem sobre a terra, e fez paz entre eles, e ensinou-lhes a vida eterna, e habitou com eles algum tempo, ensinando-lhes todas estas coisas. E naquele tempo os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e eles ergueram os olhos, que a semelhança de um grande cavalo desceu do céu. E disseram a Enoque: o que tínhamos visto? Enoque lhes disse: por minha causa que este cavalo desceu sobre a terra, e tempo é chegado, quando eu devo partir de vós, e não serei mais visto por vós. E o cavalo desceu naquele tempo e ficou diante de Enoque, e todos os filhos dos homens que estavam com ele ouviram. E Enoque então novamente ordenou a voz a ser proclamada, dizendo: onde está o varão que se deleita pelos seus caminhos do Senhor, seu Deus, que venha hoje a Enoque, antes que ele seja tirado de nós. E todos os filhos dos homens se reuniram e vieram a Enoque naquele dia, e todos os reis da terra, e seus príncipes e seus conselheiros permaneceram com ele naquele dia. E então Enoque ensinou aos filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução divina, e mandou-os servir ao Senhor, e andar nos seus caminhos todos os dias de sua vida. E continuou a fazer a paz entre eles. E foi depois disso que ele se levantou, montou sobre o cavalo e saiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele. Cerca de 800.000 homens, e eles foram com ele uma jornada de um dia. E no segundo dia ele lhes disse: voltai para as vossas tendas, porque ides, talvez podeis morrer. E alguns deles saíram dele, e aqueles que permaneceram foram com ele jornada de 6 dias. E Enoque dizia-lhes todos os dias: voltai para as suas tendas, para que não morras. Mas eles não estavam dispostos a voltar, e foram com ele. E no 6º dia, alguns dos homens permaneceram e agarraram-se a ele. E disseram-lhe: havemos de ir contigo para o lugar onde vais. Como vive o Senhor, só a morte nos separará. E eles insistiram tanto para irem com ele, que ele cessou de falar com eles, e eles foram atrás dele, e não voltaram. E quando os reis retornaram, fizeram um censo a ser tomado, a fim de saberem o número dos homens restantes que estavam com Enoque. E foi no 7º dia que Enoque subiu ao céu, e redemoinho, com cavalos e carruagens de fogo. E no 8º dia, todos os reis que tinham estado com Enoque mandaram trazer de volta o número de homens que estavam com Enoque naquele lugar do qual ele subiu aos céus. E todos os reis foram ao lugar e encontraram a terra ali cheia de neve. E sobre a neve estavam pedras grandes de neve, e um disse ao outro: vinde, vamos quebrar a neve e ver. Talvez os homens que permaneceram com ele estejam mortos e estão agora debaixo das pedras de neve. E eles procuraram, mas não o encontraram, pois ele havia subido ao céu.
E todos os dias que Enoque viveu na terra foram 365 anos.